Aloha, sejam todos bem-vindos a mais um Corujão Bovespa. Eu sou Marcelo Carlos Pereira, é um prazer estar aqui com vocês. Lembrando, este é o nosso portal educacional MacTrader Investimentos, Escola do Investidor Corujito Point. Quem ainda não fez a inscrição no canal de vídeos Corujão Bovespa, está em inscrição para estar recebendo os vídeos diretamente no seu e-mail. Vou começar a fazer um vídeo aqui. Para quem não me conhece, eu sou Marcelo Carlos Pereira, sou dono do portal MacTrader Investimentos. Aloha, sejam todos bem-vindos. Vou começar falando aqui do Ibov, gráfico diário. O Ibov perdeu canal de alta. Conforme verificamos, perante ao FIBO, essa pernada de 52 até 63,5, perdemos aí a retração de 50%. Estamos prestes a vir testar a retração de 38,20 na zona de 56,500, bem próximo desse fundo aqui, onde foi marcado esse toque na LTA, o antigo fundo deixado. Então vamos marcar 56,500 com 56,200, 57,150, 57,800, 59.165 e 60.400 pontos. São os pontos aí principais do Ibov para o curto prazo. O Ibov já trabalhando aí dentro de como essa linha foi perdida, eu vou deixar ela tracejada aqui. O Ibov agora trabalhando aí dentro de um canal de baixa, conforme verificamos. Enquanto abaixo de 59.200, enquanto estiver dentro desse canal de baixa aí, a tendência do curto prazo segue de queda, segue de baixa, com possíveis repiques, como ocorreu aqui no pregão de quinta-feira. O mercado deu uma descolada lá de fora. Esse é o gráfico Ibovespa diário. Lembramos que o Ibov está tentando fazer um fundo na zona de 57,100 pontos, 57,150 pontos. A gente foi deixado
esse pivô de alta aqui nesse funil aqui, nesse fundo aqui anterior. Ok, pessoal? Esse foi o gráfico diário do Ibov. Vamos colocar aqui, ó, a média de 40. Vamos ver como é que está a média de 40 aqui, né? 59.300. Uma olhada na média também de 18. $58.700 pontos, ou seja, média de 18, botão verde cruzando aí com o botão roxo para baixo, confirmando aí a tendência de baixa citada. Vamos ficar atento com o mercado, ficar atento às compras. E as oportunidades que vão aparecer. Dá uma olhada aqui no gráfico lá da Bolsa da Alemanha. Deixou um martelo com fundo aí na zona de 7.100, 7.120 pontos. Diferente do Ibov, segue laterizado no curto prazo, conforme verificamos, enquanto acima de 7.120 e abaixo de 7.478 pontos, segue laterizado. A média de 18 aqui, pincelando aqui, ameaçando cruzar com a de 40. Vamos ver como é que vai se comportar o DAX aí na próxima semana. A perda de 7.100 tem de vir buscar 6.890. E um pouco mais para baixo teremos 6.606 pontos como suporte do DAX. Resistência no curto prazo 7.308. As médias trabalhando como resistência também, conforme verificamos, 7.277. Ambas, né, praticamente aí no mesmo ponto. E FR chegou bem próximo aí da zona de sobrevenda, apontando para cima. Vamos ver se o índice vai dar sequência a essa tendência aí de alta desde maio, quando sinalizou aqui um fundo, foi iniciado aqui essa pernada de alta aí, conforme verificamos no gráfico diário. Essa foi a bolsa de Frankfurt, na Alemanha. Dá uma olhadinha no Dow Jones. Dow Jones também perdeu o canal de alta. Cheguei a comentar aqui sobre esse N aqui, antes de ocorrer essa queda aqui, citei que a projeção, né, a perda de 13.300 pontos
era capaz de vir buscar aí. Esse M projetava a faixa de 13.000 pontos. Veio buscar a faixa de 13.000 pontos. Está tentando fazer um fundo aí. Ainda não confirmou esse fundo. Se jogar a média de 4, verificamos aí 2 vezes o toque, aí o teste na média de 4. Importante seria, para confirmar um fundo, o rompimento da média de 4 e o fechamento acima dela. Aí pegando as médias mais curtas aí, a gente jogar uma de 9 também. A de 9 está passando na faixa de 3.237 pontos. Bem próximo aí a resistência, né? Onde foi deixado esse fundo aqui, essa mínima, onde foi marcada essa mínima aqui, antes dessa barra forte de queda. Se pegar e jogar a média simples de 200, teremos, né, o botão laranja, teremos 12.975 como suporte aí, importantíssimo no curto prazo, e a média longa aí que eu utilizo nos estudos. Esse é o Dow Jones, gráfico diário, IFR bastante sobrevendido, 26.20, sinalizando aí uma possível reversão inclusive. Beleza, pessoal? Vamos dar uma olhada agora na Petro. Petro está trabalhando aí dentro de abaixo de uma LTB, digamos aí, pode ser considerado no curto prazo, né? Não chegou a formar um canal de baixa, mas está trabalhando aí debaixo de uma LTB. A média de 200, o botão laranja funcionando como suporte. Cheguei a comentar aí na semana anterior nos estudos postados aí no portal. 21,48 com 21,38, suporte importantíssimo, não foi perdido. Aparentemente foi deixado um novo fundo. Acredito eu que esse fundo não deva ser, né, desconfigurado. Vamos acompanhar os próximos pregões. Lembrando aí que o papel, né, que a empresa soltou o balanço aí após o pregão de sexta-feira, e mesmo tendo lucro, parece que, segundo os analistas aí que tinham conversado, tinham falado sobre os números, né, sobre a previsão aí do balanço, parece que veio abaixo aí dos números previstos. Enfim, perante os estudos, segurou em cima da média de 200, e IFR chegou na zona de sobrevenda, já apontou para cima, sinalizando também a reversão. As médias trabalhando todas como resistência, tanto o botão vermelho, média de 9, como botão roxo, botão verde, botão azul agora já trabalhando aqui como
média de 4, né? Exponencial trabalhando como suporte em 21,92, junto com o botão laranja em 21,47. Se pegar o fibo, jogar um fibo lá debaixo do fundo 17,40 até a faixa de 28,88 que foi o topo, verificamos aí, que foi respeitado junto aí praticamente o mesmo ponto aí da média de 200, a retração de 61,80 do estudo e projeção de Fibonacci, a perda de 21,41 tem de vir buscar 20,65, onde passa 50% da retração. Ok, pessoal? O topo fica em 23,90, arredondando. Ou seja, enquanto abaixo de 23,90, seguimos aí com esse cenário no curto prazo. Resistência são as médias que eu citei, com 22,60 e esse topo aqui também em 23,10 com 23,15. Beleza, pessoal? Comentei os pontos aí da Petro, tendência de curto. A Vale já numa configuração um pouco mais delicada, digamos assim, né? Configuração bem Vale 5 no gráfico diário, trabalhando em abaixo de uma LTB, chegou a testar essa LTB na semana que passou. É uma formação de triângulo que chegou a ser desconfigurada, depois voltou a... Agora voltou praticamente aí para dentro desse triângulo, deixando um gap aí de fuga. Tinha ocorrido também um gap de baixa aqui, pequenininho, mas tinha ocorrido. Deixou um fundo duplo aí na zona de 34,20. Vamos ver se vai confirmar aí o rompimento da LTB e formar, quem sabe, né, uma figura de alta aí, rompendo 36,70, 37,30, e quem sabe vir buscar aí a média de 200 que está passando agora em 38,30, conforme verificamos. Suporte 34,95, 34,20. Essa zona aí de 34,62 também tem uma zona de suporte. Os pontos principais aí da Vale por curto prazo: 35,30, 34,20, 35,10, 35,11, 35,10, 35,40. Interessante as médias aqui agulhando, ó, no gráfico diário. E FR na zona intermediária, não tem nem muito o que comentar, né? 56,60. Então para cima 36,30, 36,70, 37,30 e 38,60.
30 seriam os pontos aí da Vale no curto prazo. Coincidentemente, praticamente aí 36, 30, 37, 37. Aqui nessa zona de 37,10 com 37,30, a zona de resistência também. Essa é a Vale. OGX, tendência de queda braba. Cheguei a marcar os pontos aí na semana, postei nos gráficos. Papel bastante sobrevendido, IFR na zona de 26,10, 4,40 com 4,50 a zona aí de suporte. Até é difícil falar sobre suporte nesse papel, que o papel está numa tendência de queda braba. Deixou o gap aqui na faixa de 8,30, não veio fechar. Deixou um topo aqui na zona de 7,15, né? Queda braba aí, veio sem parar numa queda absurda. Inclusive o Ike aí chegou a anunciar que vai recomprar as ações a preço de 6,20. 1 bilhão de ações no mercado aí a preço de 6,20. E vamos ficar atento. Vamos ver se a média de 4 embica para cima e cruza com a de 9, sinalizando aí, quem sabe, a reversão no papel. Venha buscar aí a faixa de 5,30 com 5,90, né? A média de 200 está bastante distante, em 7,10, né? 100% acima do preço atual do papel. Para baixo temos 4,10, a zona aqui onde foi deixado o funilzinho em dezembro de 2008, 4,11, e a perda de 4,11 teremos aí 3,45, 3,60 com 3,45 suporte. O papel tá muito esquisito, né? Para quem está acompanhando o papel há alguns anos aí, uma queda muito forte. 2,50 é o fundo, né? 6/11 de 2008, cotação de 2,50. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Dá uma olhada aqui então também, já aproveitando aí o ritmo agora. Uma olhada em YouTube também, que teve uma queda grotesca, também fez um M que eu cheguei a comentar nos estudos anteriores. Projeção do M jogava na faixa de 28,20 com 28,50, que eu comentei, ó, chegou a piscar em 28,20. Deixou um gap para cima que veio ser fechado, aparentemente deixou um fundo. Acho interessante, né, para quem está de olho no papel. Devido à crise lá fora, os bancos tiveram assim nos últimos 15, 20 dias, aí, no último mês aí, uma queda grotesca, né, com a desconfiança do setor bancário lá na Europa, inclusive na Espanha. Média de 4, chegou bem próximo aí da de 9, né, alinhando uma com a outra. Resistência 30,09, média de 18. Suporte 29,05 com 28,20. Para quem está pensando em fazer uma entrada no papel, acredito que essa zona de 29 com 30 reais é uma zona de compra.
Interessante é não perder 29,10, né? Formar um pivô rompendo aí essa média de 18, um botão verde, e a faixa de 30,45 para vir testar aqui o botão roxo na faixa de 31,45, e aí é só ajustar o stop e monitorar o papel. Está bastante descontado no curto prazo. Ok, pessoal? Quem quiser ter um pouco mais de paciência, na zona de 28 e 20 é uma zona de compra. Seria interessante também estar aguardando pelo menos essa semana para ver se vai vir, né? Para ver se vem buscar. Quem não tiver paciência vai pagar aí na zona de 29,30, com o objetivo aí na casa de 31,45 e quem sabe 32,10, onde passa a média de 200. Ok, pessoal? Isso é só apenas a minha opinião. Bancaço aí, Banco Itaú. A situação lá fora tá mesmo esquisita, porém pode ser que no curto prazo dê um retorno aí interessante para quem pensar em trade no papel. Ok, pessoal? A perda de 28,20 tem de vir buscar 27,30 e o suporte com a perda de 27,30 fica na faixa de 26,70, onde foi deixado esse fundo. Ó, o Bradesco já está com uma configuração mais interessante. Ó. Formou um fundo aqui na zona de R$30, 30,90. Já formou um fundo também, ó, outro fundo, né? Em cima da média de 200 do botão laranja, fazendo, ó como é que as médias aqui, ó, sinalizando aqui um possível W, uma figura de reversão, né? Com o IFR acompanhando o movimento, chegou bem próximo aí da zona, chegou a ficar na zona de sobrevenda. O objetivo então fica na faixa de 38,20. Este é o Bradesco. Eu cheguei a comentar um gap que tinha aqui na zona de 31,68, fechou o gap. O papel está com um movimento interessante aí do curto prazo, pessoal. Tanto o Itaú como o Bradesco caíram bastante. O Bradesco caiu de 36,30 até a faixa de R$30, né? Caiu 20%, 18 a 20%. Quem estiver pensando em fazer uma entrada aí, a zona de 32 com 32,24 aqui na média de 18, é uma zona interessante. O stop fica aí na faixa de 31,30. Quem quiser deixar o stop um pouco mais para baixo pode deixar na zona de 30,90. O objetivo é na zona de 33,20, com o gap aqui que foi deixado aqui em cima 35,10. Bastante interessante o risco retorno dessa operação. Entrada aí na faixa de 32 com 32,30, objetivo 35,10, stop na faixa de 30,90. Beleza, pessoal? Esse foi o Corujão Bovespa número 33. E aí, desejar uma ótima semana a todos. O mês está acabando. Até o próximo Corujão Bovespa. Aloha!
Não deixem de fazer a inscrição no canal e estar acompanhando e recebendo os vídeos diretamente em seu e-mail. Quem não fez o cadastro, também aí no portal do MacTrader, está recomendando o pessoal fazer o cadastro e está recebendo aí via e-mail novidades, dicas, orientação, indicações de livros e bastante informação do mercado financeiro mundial. Um grande abraço, pessoal. Ótima semana. Fui. Aloha.